No episódio anterior, a gente ficou com Schumpeter e sua mensagem desconfortável. A democracia não é o governo do povo, é um mecanismo de competição entre elites pelo voto popular. O povo não governa, o povo escolhe quem vai governar. E quem não consegue aceitar isso, disse Schumpeter, está defendendo uma democracia imaginada, não a democracia real. Hoje, a gente encontra o pensador que pegou esse realismo de Schumpeter e fez a seguinte pergunta. Tudo bem, mas se a democracia real não é o governo do povo, então como a gente garante que ela funcione para todo mundo? Ele também fez outras perguntas. Por exemplo, como a gente mede se uma democracia está funcionando bem ou mal? E o que, concretamente, separa uma democracia de um regime que apenas finge ser uma? Você já se perguntou quanto a sua opinião realmente importa, né, nas decisões do governo? Não no dia da eleição, mas no dia a dia, nas políticas públicas, nos orçamentos, nas regulações, nas decisões que afetam sua vida antes mesmo que você perceba. Quanto o seu voto de fato realmente pesa? Essas são perguntas que o Robert Dahl fez durante décadas. E as respostas que ele construiu com rigor empírico, sem romantismo e sem cinismo, mudaram definitivamente a forma como a ciência política entende a democracia. Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje a gente dá continuidade à série Pensadores da Democracia. Vamos falar de Robert Dahl, provavelmente o cientista político mais influente do século XX no estudo da democracia e também um dos mais honestos. Primeiro compreender quem foi esse pensador. Robert Alan Dahl nasceu em 1915 na cidade de Inwood, em Iowa, e morreu em 2014, aos 98 anos. Quase um século inteiro de vida intelectual dedicado a uma pergunta obstinada. Como funciona o poder nas democracias? E aqui eu não falo do poder das teorias, mas sim um poder real, distribuído ou concentrado, exercido por pessoas e grupos concretos em sociedades concretas. Ele passou praticamente toda a sua carreira acadêmica como professor em Yale. Escreveu mais de 20 livros. Ele formou gerações de cientistas políticos e também recebeu praticamente todos os prêmios que a área oferece. Vamos destacar aqui 3 obras, porque eu entendo que essas 3 obras são especialmente fundamentais para a nossa conversa. A primeira delas é a Preface to Democratic Theory, de 1956, onde ele estabelece as bases conceituais de toda a sua obra. Who Governs, de 1961, é um estudo empírico clássico sobre a distribuição do poder em uma cidade específica dos Estados Unidos. E por último, Polyarchy, de 1971, onde ele formula o conceito que vai definir o seu legado. O que faz de Dahl um pensador singular, e aqui ele se distingue tanto de Schumpeter quanto dos outros teóricos mais normativos que vieram depois dele, é que ele recusou tanto o romantismo quanto o cinismo. Ele não queria construir uma utopia democrática. Ele também não queria reduzir a democracia a uma fachada de competição entre elites. O que ele queria era entender como as democracias reais funcionam. Quais são seus mecanismos concretos de poder? Onde estão seus pontos de falha? E aí, a partir disso, identificar o que as torna mais ou menos justas, mais ou menos inclusivas, mais ou menos instáveis. Dahl é, antes de tudo, um cientista, mas ele é um cientista que nunca perdeu o compromisso normativo com a igualdade política. Essa tensão entre o que a democracia é e o que ela deveria ser percorre toda a sua obra, e é o que o torna tão produtiva. Vamos entender primeiro o que é poliarquia. A contribuição conceitual mais importante de Dahl, e a que mais transformou o vocabulário da ciência política, é a distinção entre democracia e poliarquia. Democracia, para Dahl, é um ideal regulativo, um sistema em que todos os cidadãos têm igual peso nas decisões coletivas, em que nenhuma preferência vale mais do que outra, por razões de origem, por razões de riqueza ou mesmo por razões de posição social. É um horizonte. Nenhum sistema real atinge isso plenamente. E quem queira afirmar que atingiu está mentindo ou então está iludido. Mas a gente pode medir o quanto cada sistema real se aproxima ou se afasta desse horizonte. E é aí que entra o conceito de poliarquia. A palavra poliarquia vem do grego, governo de muitos. E é o nome que Dahl dá ao que as democracias reais conseguem efetivamente ser. Não se trata de um elogio ou de uma crítica, mas sim de uma descrição. Uma poliarquia é um sistema que atende a um conjunto mínimo e verificável de condições.
As condições seriam eleições livres e justas com sufrágio universal, onde o resultado determina quem governa, liberdade de expressão garantida de forma que os cidadãos possam criticar o governo sem medo de represálias, acesso a fontes alternativas de informação para que nenhum governo controle o que os cidadãos saibam ou possam saber, liberdade de associação para que grupos se organizem, pressionem e disputem o poder, e funcionários eleitos, que de fato controlam as decisões de governo, não um grupo paralelo, não as forças armadas, não as oligarquias econômicas operando nas sombras. Isso muda o jogo de uma forma decisiva. Ao separar o ideal da realidade, Doll consegue fazer o que a teoria clássica não conseguia: perguntas empíricas com respostas verificadas. Democracia não é mais uma questão de sim ou não, existe ou não existe. Agora, a democracia é uma questão de grau. Os países estão mais ou menos perto do ideal poliárquico. Isso permite comparações sistemáticas, permite análises históricas precisas, diagnósticos concretos. Por exemplo, o Brasil de hoje está mais democrático do que o Brasil de 10 anos atrás? O Brasil é mais democrático que a Venezuela? Ele é mais ou menos democrático que a Suécia? Com Doll, essas perguntas têm respostas empíricas, não apenas retóricas. Há uma consequência importante, que muitas vezes passa desapercebida. Se poliarquia é um grau de aproximação a um ideal, então não existe democracia que não possa regredir. Uma poliarquia consolidada pode sim se deteriorar, e pode se deteriorar lenta ou abruptamente. E isso significa que a vigilância democrática não é um projeto que se conclui, é uma prática permanente. Doll disse isso em 1971. A ciência política levou décadas para levar esse alerta a sério. Mas quem governa de verdade? No livro Who Governs, publicado em 1961, Doll realiza um dos estudos empíricos mais influentes da ciência política do século XX. A questão central parece simples. Nas eleições, todos os cidadãos têm formalmente um voto, mesmo peso para todo mundo. Mas fora das eleições, ou seja, no cotidiano das políticas públicas, nas decisões sobre zoneamento urbano, por exemplo, sobre investimentos em infraestrutura, sobre contratação de servidores públicos, quem realmente manda? Doll estuda empiricamente a cidade de New Haven, em Connecticut, e o que ele encontra desafia tanto a teoria elitista clássica, que dizia que o poder estava concentrado nas mãos de uma única elite coesa, quanto o pluralismo ingênuo, que dizia que o poder era amplamente distribuído e que o processo democrático era, na prática, equilibrado. A resposta de Doll é mais sofisticada e mais perturbadora do que essas duas visões. O poder não está concentrado numa única elite que controla tudo. Ele é disperso entre grupos que têm influência em diferentes arenas de decisão. Grupos empresariais, por exemplo, dominam determinadas questões. Associações profissionais dominam outras. Lideranças comunitárias podem ter um peso em umas outras questões. Mas essa dispersão não é igualitária. E aqui está o ponto central da análise dele. Alguns grupos têm sistematicamente mais acesso, mais recursos, mais capacidade de influenciar as decisões do que outros grupos. E a maioria dos cidadãos, a maior parte do tempo, não participa efetivamente de nenhuma dessas arenas. Com o tempo, Doll foi revisando e aprofundando suas próprias conclusões que ele alcançou nesse livro. Em obras posteriores, ele ficou progressivamente mais preocupado com um fator que o estudo de New Haven havia subestimado: o papel do dinheiro na distorção da poliarquia. Numa das suas obras tardias, chamada Democracy and Its Critics, de 1989, ele chega a uma afirmação que soou quase radical, vinda de um liberal americano de Yale. A desigualdade econômica é incompatível com a democracia política real. Não porque os pobres não votam, mas porque quem tem recursos econômicos tem capacidade de transformar esses recursos em influência política, de formas que contornam o processo eleitoral e que minam sistematicamente a desigualdade política que a poliarquia pressupõe. É uma autocrítica rara e é uma autocrítica muito honesta. Doll começou sua carreira acreditando que o pluralismo americano funcionava razoavelmente bem. Ele terminou convencido que a concentração de poder econômico era a maior ameaça estrutural à poliarquia nos Estados Unidos e, por extensão, em qualquer democracia de mercado. O que são as condições da poliarquia? Para Doll, ele não se limita a descrever o que as poliarquias são. Ele quer entender o que as sustenta, quais condições históricas, sociais e econômicas favorecem o surgimento e a consolidação de sistemas poliárquicos e quais condições as ameaçam. A primeira condição que ele identifica é o pluralismo social e organizacional.
Sociedades em que nenhum grupo é poderoso o suficiente para dominar todos os outros tendem a desenvolver poliarquias mais robustas. Quando existem múltiplos centros de poder, igrejas, sindicatos, associações profissionais, grupos empresariais, movimentos sociais, a negociação se torna mais racional do que a dominação. Nenhum ator consegue esmagar todos os outros. Então, todos têm interesses em estabelecer regras de jogo que os protejam quando eles estiverem em minoria. A segunda condição é a economia de mercado, mas com uma ressalva importante que Doll fez questão de sublinhar. Não porque capitalismo e democracia sejam a mesma coisa ou porque mercado livre produza naturalmente igualdade política, mas porque economias descentralizadas criam múltiplos centros de poder econômico que resistem à concentração política total. No sistema de economia planificada e controlada pelo Estado, quem controla o Estado controla tudo. O mercado, portanto, mesmo com as suas distorções, distribui recursos de forma que dificulta a monopolização completa do poder. A terceira condição é o controle militar subordinado ao poder civil. Doll é categórico. Onde as Forças Armadas atuam como árbitros políticos, onde elas se reservam o direito de intervir quando necessário, onde os militares têm agenda política própria, independente dos mandatos eleitorais, a poliarquia está permanentemente em risco. Não existe poliarquia estável com tutela militar. A subordinação das Forças Armadas ao poder civil eleito não é um mero detalhe institucional, ela é condição de existência do próprio regime democrático. Há ainda uma quarta condição que Doll enfatiza crescentemente em suas obras tardias: a cultura política. Poliarquias robustas dependem de que atores políticos relevantes, como partidos, lideranças empresariais, imprensa, lideranças militares, internalizem a legitimidade das regras do jogo democrático. Eles precisam aceitar, por exemplo, que uma derrota eleitoral é legítima, que reconheçam que o direito de governar deriva do voto, não da força, não do dinheiro, não da autoproclamação. Quando essa cultura se deteriora, quando os grupos relevantes, por exemplo, passam a tratar as eleições como legítimas apenas quando eles ganham, a poliarquia perde o piso em que ela se sustenta. Robert Doll passou quase um século pensando sobre a democracia. E ele nunca deixou de acreditar que ela era realmente possível, que valia a pena construí-la e defendê-la. Mas ele também nunca deixou de apontar seus limites reais. Nunca deixou de apontar também suas distorções estruturais, seus pontos cegos, inclusive os que ele próprio havia subestimado em obras anteriores. Poucos pensadores têm essa honestidade intelectual de revisitar e corrigir suas próprias conclusões com tanta disposição. Essa combinação, comprometimento com o ideal democrático e lucidez sobre as democracias reais, é o que faz de Doll um guia indispensável. Não para quem quer se iludir sobre o que a democracia é, nem para quem quer desistir dela por não ser o que deveria ser, mas sim para quem quer entendê-la melhor, entendê-la como ela é e tentar trabalhar para que ela seja melhor. Bom, no próximo episódio dessa série, a gente vai falar de Norberto Bobbio. Ele foi um filósofo, um jurista italiano que passou quase um século conferindo a lista de promessas da democracia e dizendo com precisão e sem conforto: isso aqui a gente efetivamente não entregou. Bobbio, ele vai nos perguntar o que significa defender a democracia quando se sabe que ela falhou em cumprir boa parte do que prometeu. E vai mostrar que a resposta honesta a essa pergunta exige mais rigor, não menos comprometimento. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like no vídeo e de compartilhar com quem acredita que medir a democracia com rigor é a única forma de melhorá-la. Doll nos deu um instrumento, não uma utopia para perseguir, mas um mapa para a gente poder navegar. A poliarquia não é o destino, ela é o ponto de partida. Até o próximo episódio. Tchau.